Oi, sétimo ano. Nesse capítulo nós vamos continuar falando sobre os reinos africanos, a escravidão e o escravismo. Para a gente entender, o reino Songhai ele era incorporado ao reino Mali. Após disputas territoriais, o reino Songhai ele conseguiu adquirir uma autonomia. Esse reino ele era constituído por Gão. Gão eram pequenas aldeias que eram agrupadas ali próximo ao rio Níger, né? A partir desse confronto que ele cria a sua autonomia, ele vai estar controlando as rotas de comércio transsaariano, a economia, a extração do sal, a agricultura e a criação de rebanhos nos vales férteis do Níger, e também comércios de negros escravizados. Então o Songhai a gente vai ver aqui que já tem características de escravidão. Só que essa escravidão na África a gente vai ver que tem aspectos diferentes. Já na visão, saindo do ponto da visão econômica, entrando no aspecto religioso, alguns grupos desse império, como ricos comerciantes e proprietários, converteram aos valores islâmicos. Então eles tinham a crença no islamismo. Isso também cai por terra, né, algumas informações que a gente tem deturbadas sobre a África, que a África era um continente que acreditava mais em origens de seres místicos da natureza, né? A gente vai ver que grande parte dos reinos eram islâmicos. Dentro do livro de vocês vai estar falando sobre os reinos dos urubás. Só que essa informação ela é um pouco inconstante. Por quê? Porque na verdade não era reino urubás, porque urubás era uma língua que ligava esses reinos que estão sendo citados aí, o Lié, o Oiá e o Beni. Então Urubá propiciava que eles tivessem uma tramitação entre eles, porque eles partilhavam da mesma língua. A característica que vai ter cada reino é porque o Ilê, por exemplo, eles respeitavam a cultura ancestral, né? Porque o domínio, né, o governo era passado de pai para filho. Tinha que ser parentes consanguíneos para poder ter o controle político daquela região. Já nos Oiá, que era uma capital política dentro da África, eles tinham uma organização militar e comercial bem adestrada, porque eles possuíam uma cavalaria organizada dentro do sistema político e também para poder se defender dos inimigos. Então a gente vai ver no próximo slide um pouco da cultura deles dentro da visão de religião. Diferente dos outros reinos apresentados até agora, os urubás, eles criam nos orixás. O que consistia essa crença? É que o seu ancestral era um orixá, e esse orixá ele dominava elementos da natureza, como fogo, vento, ar, a chuva e etc. Com essa religião, após ela ter sido incorporada no Brasil, hoje nós conhecemos ela como candomblé, umbanda, quimbanda, matuto, e em algumas regiões do Brasil é chamado como macumba. Mas nós temos que respeitar cada visão, porque a nossa visão religiosa também é respeitada, né? Como o cristianismo e outras religiões aqui incorporadas no Brasil. Isso é defendido por lei. No artigo da Constituição de 88 fala que cada um tem o seu direito de professar a sua própria religião. Então a gente tem que respeitar as religiões dos próximos para poder a gente viver bem. Outra característica dos urubás era a sua arte. Eles tinham o domínio no artesanato e também na confecção de estátuas de argila. Então a gente vai ver que era um povo totalmente diversificado. E por que nós estudamos os urubás? Porque foi a partir deles que houve a maior migração de escravos para o Brasil. E eles vão incorporar muitas coisas na nossa cultura. O Beni, ele também está dentro dos urubás porque ele também dividia o mesmo conhecimento linguístico. O modelo de governo era do monarca e seus reis, eram denominados como obás. Os obás também eram responsáveis pela administração dos cultos religiosos. Seu governante, Evaré, promoveu significativas transformações comerciais naquele período. Para isso também, o reino Beni se tornou um importante centro fornecedor de marfim, prata, tecidos de pimenta, óleos de dendê, cobre e bronze. No Beni, as mulheres tinham direito à participação política, o que possibilitou que algumas ocupassem o cargo de obá. A rainha-mãe tinha grande prestígio e veneração dos seus súditos. Então a gente vai ver aqui que o ponderamento feminino não vem de hoje, né? Existiam alguns
reinos, alguns povos que já respeitavam a presença da mulher. Outra característica que a gente vai ver também é a presença dos colonizadores, como João Aveiro. Ele se destaca por estabelecer relações comerciais com esse reino no processo de expansão marítima. Então a gente já vê aqui já um entrelaçamento entre o colonizador português e a África. Fora isso, né, porque ele compartilhou primeiro dessa economia para depois ele realmente demonstrar o seu domínio naquele reino. Uma característica semelhante ao do Urubá é que o Banto do Congo, na verdade, era um dialeto banto, não era um povo, né? E o principal líder dentro do Congo era denominado como Manicongo. Para poder a gente compreender, esse reino do Congo ele era formado por 3 países, que hoje a gente conhece como Angola, Gabão e o próprio Congo. No Congo, a participação da mulher era considerada na escolha do próximo Manicongo. Então, se acontecesse alguma coisa que esse Manicongo, que era o líder deles, né, a mulher que escolhia o próximo rei. Então, a gente vê aí que existia já o empoderamento feminino sem nenhum radicalismo ou extremismo. Era de uma forma tranquila e as mulheres organizavam essa sociedade política. O Congo, assim, tendo uma visão econômica, ele era rico em marfim, sal e ouro. Eles tinham tanto ouro em abundância que eles nem preocupavam com a extração desse ouro. Já o colonizador viu isso como uma oportunidade. Mas o Congo, ele comercializava principalmente o sal, porque foi uma das primeiras características que moveu esse expansionismo marítimo, foi também esses recursos, né, de minerais, de temperos, essas coisas que pra gente hoje é mais supérfluos, é mais simples. Depois de conhecer alguns dos reinos, a gente viu que eles tinham na sua prática a escravidão. Só que qual que é a diferença da escravidão da África e a escravidão do Brasil, que é um grande empate hoje sobre os historiadores, até mesmo na nossa sociedade? É que a escravidão era uma ação antiga, antes mesmo da África. Na África, o processo de escravidão era exercido quando havia, por exemplo, uma disputa entre tribos. E a tribo que perdia, ela ficava à mercê da outra tribo. Ela tinha que prestar um serviço. A escravidão também na África tinha essas características distintas. O escravo era visto como membro da família. Às vezes, era tão forte esse laço que eles tinham que o próprio escravo casava com alguém de dentro da família. E ele podia exercer sua cultura com a sua tribo da forma que ele quisesse, porque como na África existiam várias tribos e às vezes com dialetos diferentes, cada uma tinha sua cultura. A gente mesmo viu aqui que dentro da África tinha a visão do Islã, do cristianismo, do candomblé. Então essas várias vertentes eram respeitadas ali dentro. Aí, a partir do século XV e XVI, essas características de escravidão foram alteradas após o contato com africanos e com europeus. Por quê? Porque como os europeus começaram a ser mais presentes na África para buscar, né, as riquezas, os minerais, eles começaram a presenciar esse tipo de relacionamento que tinha lá dentro. E trouxe isso para os países que eles colonizavam. Aí a travessia do Atlântico, qual possibilitou a chegada dos africanos ao Brasil, trouxe novos elementos culturais. Não só essa escravidão ela mudou de forma quando ela chegou aqui no Brasil, porque ela foi mais agressiva, foi mais dura. Os escravos eram tratados de formas desrespeitosas, que a gente vai estudar futuramente. Mas, de forma positiva agora, eles trouxeram pra gente outros elementos culturais, como a comida, que hoje a gente vê muito quem gosta de viajar, já foi na Bahia, teve prazer de conhecer o dendê, por exemplo, né, e algumas outras, os ritmos de dança como a capoeira, o samba. Isso tudo foram elementos incorporados através dessa escravidão. Só que existia a diferença entre escravidão e escravismo, porque na verdade o escravismo era uma forma de trabalho que você é pouco remunerado. Já a escravidão é uma forma agressiva de trabalho que não há remuneração. Eu vou pedir a vocês para poderem ler o capítulo e acompanhar as atividades que vai ser sugerido para vocês. Até a próxima aula.